que destaca a relação de apoio. É hora de transformar o seu modo de pensar, de destravar o seu potencial e encarar o mundo de frente. Prepare-se para o novo. Está no ar. Viva a vida pela renovação da mente. A força e a sabedoria do Evangelho aplicados ao seu dia a dia. Não perca. Toda quarta, às 17 horas, na Web Rádio Ramá, a rádio que vive com você. Calvinista, por exemplo, dando esses 3 grupos. Aí você vai falar, aí eu vou fazer assim. Nem vou fazer assim, peraí. Tá. Meu querido, minha querida, boa noite ou boa tarde. Aqui é o pastor Alexandre Gouveia Faria, da Igreja Batista Central do Fonseca, em Niterói, e eu desde já quero agradecer a sua presença, a sua atenção neste último dia do mês de dezembro e também do ano de 2025 que o Senhor nos dá. Eu quero dizer a você que é um privilégio para mim, para você, nós chegarmos ao término de 2025. Você vai dizer assim, mas pastor, nem todas as coisas que eu gostaria que aconteceram, e também aconteceram algumas coisas que eu não gostaria, mas a verdade é que eu digo a você, meu querido, minha querida, é que todos nós temos essa situação. Existem coisas que a gente gostaria que acontecesse e não aconteceu, ou coisas que nós não gostaríamos que acontecesse e a gente não contribuiu em nada para que acontecesse e elas simplesmente aconteceram a despeito da nossa vontade. O que eu queria frisar com você é que nós podemos dizer nesta noite do dia 31 de dezembro, nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Independente da história, independente dos momentos, independente de você daqui a algumas horas ou daqui a alguns minutos, você ter uma mesa grande, farta diante de si, ou você ter uma mesa que não é tão farta assim, ou talvez eu esteja me dirigindo a alguém que, por um motivo, por uma razão qualquer, você não tem nenhuma mesa diante de você. Se você está, por exemplo, num leito de hospital nesta hora, eu quero dizer para você que o fato de você estar dentro de um hospital, ou se você está na escala de trabalho, está longe da sua família e vai ficar até de manhã trabalhando, ou se você está rodando como Uber, aproveitando o momento para levar sustento para sua casa, eu quero dizer que nenhuma dessas situações deixa de revelar que você é uma pessoa amada por Deus. A verdade é que todos nós enfrentamos situações e momentos difíceis da vida. Você não é menos amada porque está passando por um momento difícil e você não é mais amado porque está vivendo um momento bom. O amor de Deus, ele não muda. Em Deus não há sombra de variação. Então, eu quero, ao invés de nós olharmos para trás e nos fixarmos naquilo que aconteceu ou naquilo que não aconteceu, eu quero fazer uma proposta diferente a você. Ao invés de fazermos uma retrospectiva espiritual do que aconteceu em 2025, vamos fazer diferente. Vamos olhar para 2026. Como se a gente tivesse assim um binóculo e a gente estivesse olhando para frente e olhando lá para janeiro, que está pertinho, né? É amanhã, mas estivesse olhando para fevereiro, para março, para abril, para dezembro, e imaginando aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Nós estamos a algumas horas do término desse dia. O programa começou às 17 horas. Quando o programa começou, faltavam 7 horas para o término desse dia. Agora falta menos. Ou seja, nós estamos nos aproximando do fim de 2025 e graças a Deus por isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas como eu disse, vamos olhar para frente. Vamos olhar para o que está diante de nós. Nessa noite, se você for dormir antes de meia-noite, você já vai acordar em 2026. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa. Se você for dormir depois de meia-noite, então olha só, você passou de um ano para o outro em claro,
acordado, acordada. Isso também é uma benção, sinal de que você tem energia, tem força para estar com a sua família ou no local de trabalho. De qualquer forma, o tempo não vai parar. E para todos aqueles e aquelas que estiverem vivos, nós adentraremos o ano de 2026. E a minha oração é que o Senhor conceda a você que me ouve, que dá o privilégio da sua atenção, que o Senhor te conceda muitos e muitos anos de vida, com saúde, com paz, com alegria. Qual é o tema deste finalzinho de tarde, início de noite, início da última noite de 2025? Qual o tema? Eu quero pensar com você sobre o Deus dos nossos sonhos. É isso mesmo. É possível alguém colocar diante do Senhor os seus mais legítimos sonhos? E mais, é possível Deus ouvir a nossa oração, colocando diante dele um sonho, um desejo ardente, e o Senhor, de maneira soberana, em graça e misericórdia, ele atender a nossa oração, mesmo eu e você não sendo merecedores de absolutamente nada. A forma como Deus se relaciona comigo, se relaciona com você, é única e exclusivamente pela graça. E eu que falo a você, e você que me ouve, eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu. Nós somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, e que através de Jesus Cristo, mediante arrependimento e fé, nós somos salvos para experimentar a vida abundante trazida por Jesus, como está lá em João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O texto, então, que nós iremos ler está em Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Fala de uma pessoa, um ser humano, como eu e você, que tinha um sonho. E o sonho desse homem estava relacionado a um momento muito difícil da sua vida, porque a Escritura Sagrada diz que ele era leproso. E a hanseníase, descoberta ainda no início, o Ministério da Saúde, de tempos em tempos, faz propaganda de que, descoberta no início, a doença pode ser tratada e pode ser curada, preservando a vida do seu portador. Mas se o tempo passa e a doença evolui muito, vai se tornando cada vez mais difícil a sua cura. E mesmo assim, nós estamos falando, estamos em finalzinho de 2025, última noite de 2025, estamos na terceira década do século XXI. Terceira década do século XXI. Estamos a 20 séculos de distância deste texto que nós iremos ler, registrado no Evangelho segundo Mateus. Ou seja, falamos de uma realidade médica muito diferente daquela de nossos dias. Não havia um décimo, não havia um centésimo, talvez não houvesse um milésimo da quantidade de desenvolvimento de técnicas e de tecnologias que são utilizadas pela medicina, na cirurgia, nos exames, na detecção de enfermidade, no tratamento. E mais, a partir de 2022, a inteligência artificial ela existe desde a segunda metade da década de 50. Mas, a partir de 2022, ela se torna pública, de maneira que o usuário comum, o não especialista, pode fazer uso, porque foi criado o chat, que nos possibilita usar a inteligência artificial, mesmo não sendo um especialista em computador, informática, em programação e etc. Com essa nova tecnologia, com essa realidade que vem evoluindo
Alguém disse que existem mais de 1000 tipos, mais de 1000 inteligências artificiais à nossa disposição, muitas delas sendo utilizadas gratuitamente na internet. Então, de 2022 para cá, a quantidade de recursos descobertos na medicina evoluiu e acelerou numa dimensão que nunca havia acontecido na história, justamente por causa dessa nova realidade chamada IA, inteligência artificial. Então, se até 2021 tínhamos um grande desenvolvimento das técnicas da medicina no início da terceira década do século XXI, imagine você com o advento da inteligência artificial, do ChatGPT e de outras inteligências artificiais. Então, o mundo de hoje, o mundo pós-moderno, é um mundo repleto de sofisticação, onde num celular nós conseguimos resolver a nossa vida e alguém disse que a nossa vida está no celular. Isso era impensável há 20 anos atrás. Mas nós vamos ler uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 8, de 1 a 3, que está, como foi dito, distante 20 séculos. Mas, de alguma forma que a Bíblia não diz como, a mensagem sobre Jesus Cristo chegou até esse homem. Jesus acabara de proferir um dos maiores sermões que ele pregou sobre a face da terra, um dos maiores sermões que já foi pregado sobre a face da terra. Talvez o mais extraordinário dos sermões pregados por Jesus, que foi o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Jesus está ali falando para a multidão que está sendo alimentada espiritualmente, a multidão que está sentindo seu coração ser aquecido, ser preenchido com a palavra daquele que tinha uma autoridade inigualável para falar em nome de Deus Pai. Quando ele termina de proferir esse sermão, no final do capítulo 7, ele então desce do monte, o texto diz que ele desceu do monte, mas que ainda assim a multidão continuou a acompanhá-lo. E essa multidão vem descendo com Jesus, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 1. Ao mesmo tempo em que essa multidão está descendo com Jesus, interessada no que ele havia dito, no que ele continua a falar, entra em cena alguém que tinha uma doença incurável. Como eu disse, anteriormente, a mensagem, alguma informação sobre Jesus Cristo chegou até esse homem. E ele entendeu que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Ele não sabia exatamente se seria curado. Tanto que ele estabelece uma condicional. Senhor, se quiser. A gente vai analisar isso. Ele se aproxima, tem uma multidão, pessoas estão ali cercando Jesus, mas abre-se no meio daquela multidão, com N situações diferentes, pessoas com necessidades as mais variadas. Abre-se ali um diálogo extraordinário de alguém que ousou confiar em Jesus Cristo, de alguém que teve a coragem de colocar diante de Jesus aquilo que era considerado impossível pelos homens. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis e não há impossível para Deus. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, eu peço a você que leia com a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, você pode consultar a sua Bíblia, uma Bíblia online no celular. E se você não puder consultar, não puder ler a Bíblia impressa, que você acompanhe a leitura. Se porventura você estiver ocupado ou ocupada, então você
preste atenção à leitura que será feita. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: eu quero destacar com você algumas lições nessa história preciosíssima. A primeira delas foi a forma como este homem se aproximou de Jesus. Mateus capítulo 2 não diz como ele se aproximou, mas Marcos capítulo 1, verso 40, que narra a mesma história que está aqui em Mateus capítulo 8, de 1 a 4, Marcos diz que ele se aproximou de Jesus de joelhos. Então, ele se aproxima de Jesus, e é o primeiro ponto importantíssimo. Ele não olha para Jesus de igual para igual. Ele não olha para Jesus de cima para baixo, como se ele tivesse mais poder e mais autoridade, como os religiosos da época olhavam para Jesus, os fariseus, saduceus, herodianos. Eles olhavam para Jesus de cima para baixo, como se ele tivesse mais autoridade e mais conhecimento sobre a vida e sobre Deus que o próprio Filho de Deus. Não só por isso, mas também por isso o rejeitaram. Ele também não olha para Jesus de igual para igual, porque ele não é igual a Jesus. Mas Marcos capítulo 1, verso 40 faz questão de afirmar que ele olhou para Jesus de baixo para cima. Eu vou ler o texto, estou com muita vontade de ler esse texto para você. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso número 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Então, ainda que Mateus não tenha essa informação na sua redação, nós podemos consultar o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso número 40, e lá afirma que ele se aproximou de joelhos. Então, a primeira lição é que ele se aproxima de Jesus da maneira como nós devemos nos aproximar de Jesus, olhando para ele de baixo para cima. A nossa aproximação de Jesus deve ser uma aproximação com humildade, com dependência de Deus, porque esta é a forma correta de nos aproximarmos. Alguém definiu muito bem a questão da humildade. O que é humildade? Uma correta compreensão de si mesmo. Ou seja, uma maneira como nós nos percebemos, olhando para nós, nos olhando num espelho espiritual e percebendo que nós somos dependentes da graça de Deus para tudo que fizermos na nossa vida. É bem verdade que Deus nos deu capacidade física, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu raciocínio, capacidade de interpretação, de lógica, de fala, de ver, de ouvir, mas tudo isso deve ser exercido na dependência, na gratidão de Deus na nossa vida. Então, em primeiro lugar, ele se aproxima de Jesus olhando de baixo para cima. Segundo lugar, o texto diz que eis que o leproso aproximou-se e o adorou. Adorar é a ideia de render-se. Ele se aproxima de Jesus, olhando para Jesus de baixo para cima, mas ele também se rende diante do Filho de Deus. Ele o adorou. Nós temos a necessidade de adorar a Deus. Se nós, enquanto seres humanos, não adoramos a Deus, alguma coisa vai faltar em nós. Deus não tem necessidade de ser adorado, mas nós temos a necessidade de adorar. Deus não depende em nada de nós, mas nós dependemos em tudo dele. Quando nós adoramos a Deus, que é uma coisa que nós fazemos na terra e continuaremos a fazer no céu, porque a igreja tem duas missões sobre a face da terra. É bem verdade que o ministério da igreja pode ter desdobramento em inúmeras áreas onde houver necessidade na sociedade. A igreja pode contribuir e deve contribuir. Mas a igreja tem duas missões prioritárias. Uma missão vertical e uma missão horizontal. A missão vertical, adorar a Deus.
como o nosso único e suficiente Salvador, como o Criador de todas as coisas. E a segunda missão, que é horizontal, é evangelizar e pregar o Evangelho. Nenhuma outra instituição sobre a face da terra foi autorizada por Deus a pregar o Evangelho, a não ser a Igreja de Jesus Cristo. Dito isso, nós entendemos que ao término da nossa permanência neste mundo, ou ao chegarmos ao último dia da história, como bem sintetizou Jesus, quando Jesus vier nos ares, encerrada a nossa missão neste mundo de evangelização, nós continuaremos a adorar a Deus eternamente. Então, as duas missões, a missão vertical e a missão horizontal, na volta de Jesus Cristo, a missão horizontal encerra, não haverá mais evangelização, porque os homens, os seres humanos, serão divididos em dois grupos, aqueles que seguirão eternamente perdidos, separados de Deus, e aqueles que seguirão eternamente com Deus nos céus para a glória de Deus. Então, esse homem fez aquilo que nós continuaremos a fazer na eternidade. Nós continuaremos a adorar o Senhor em espírito e em verdade, só que na eternidade, com o corpo glorificado, com o corpo transformado, não sujeito mais à tentação, ao pecado, envelhecimento, à doença, à enfermidade, à morte, tudo isso acabou, tudo isso ficou na sombra, no vale desse mundo. Nós estaremos numa nova dinâmica e continuaremos adorando eternamente esse Deus que um dia enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, ele fez aquilo que todo ser humano tem a necessidade de fazer, porque aqui nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de uma pessoa que viveu na Terra por cerca de 33 anos e que o grande barato da vida não foi o homem ter chegado, ter pisado na Lua, mas o fato de Deus ter pisado na Terra. E ele fez isso através de Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, ele o adorou. Houve uma rendição total a Jesus Cristo. Terceiro lugar, ele abriu o coração. Ele colocou diante de Jesus a sua dor. Ele colocou diante de Jesus a sua enfermidade. Ele colocou diante de Jesus a sua incapacidade. Ele colocou diante de Jesus aquilo que ele não tinha condições de fazer e ninguém mais poderia fazer por ele. Então, eu convido você nesta tarde, nesse início de noite, neste último dia de 2025, você colocar o ano de 2026 nas mãos de Deus. Independente de tudo que aconteceu em 2025, ou daquilo que não aconteceu. Independente de você estar tendo na noite do dia 31 de dezembro, a noite mais maravilhosa da sua vida, ou você está tendo a pior noite da sua vida. Eu não estou falando da circunstância que você está vivendo, eu estou falando da fé e da confiança que você pode e deve exercer em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Este é o desafio. Nesta noite do dia 31 de dezembro, eu não estou desafiando você a começar o ano de 2026 com o pé esquerdo ou com o pé direito. Não! Eu estou propondo a você nem pé esquerdo, nem pé direito, nem os dois pés, mas a fé. Estou propondo a você mais do que pé, mais do que mão, mais do que braço, mais do que cabeça, mas fé exercida em Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Vamos continuar. Ele não teve vergonha. Ele falou na frente de todo mundo. E com certeza ali havia pessoas que queriam conversar com Jesus. Havia um monte de curioso. Havia gente que estava sendo transformada. Havia aqueles que ouviram o sermão e não deram a mínima, foram embora, viraram as costas para Jesus. Eu quero saber em qual desses grupos você está. Você está no grupo daqueles que ouviram e deram as costas?
Você está no grupo daqueles que ouviram e queriam ouvir mais. Você está no grupo daqueles que ouviram a mensagem de Jesus e ficaram pensativos, reflexivos sobre essa mensagem. Você está naquele grupo que desceu para ouvir mais de Jesus com sede de ouvir a palavra de Deus. Você está no grupo daqueles que carecem de um milagre, que precisam de um milagre, precisam de um milagre urgentemente na sua vida, na sua saúde, no seu casamento, na sua família, uma enfermidade, nas suas finanças. Você está naquele grupo que não tem vergonha de admitir diante de Jesus: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode, porque para o Senhor não é impossível. Em qual desses grupos, nessa última noite do mês de dezembro de 2025, em qual desses grupos você está? Não responda para mim. Responda para si. Responda para Deus. Esse homem, ele reconhece o senhorio e a autoridade de Jesus Cristo. Ele chama Jesus de Senhor. A boca fala do que o coração está atolado, do que o coração está cheio, do que o coração está transbordando. Então, as palavras desse homem, repare, há uma sintonia entre as palavras e a ação corpórea. Em Marcos 1,40 diz que ele se aproximou de joelhos. Ele adorou, ele reverenciou Jesus em seu coração, mas ele também, com seus lábios, chamou de Jesus de Senhor. Ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre a sua vida, sobre o momento que ele estava vivendo. Eu pergunto a você, você reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida? Eu não estou perguntando se você acredita que Jesus existiu. Eu não estou perguntando se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus. Eu não estou perguntando se você é um admirador de Jesus ou uma admiradora da Igreja de Jesus. Eu não estou perguntando se você tem simpatia por Jesus. Eu não estou perguntando se você tem Jesus como alguém a ser admirado. Eu estou perguntando se você tem Jesus como dádiva na sua vida. É muito diferente. Você reconhecer que Jesus foi uma pessoa extraordinária. Você reconhecer que Jesus fez milagres. Você reconhecer que pessoas acreditaram nele, pessoas deram a vida por ele. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, mas não é isso que salva. O que salva é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida por completo a Ele, sem nenhuma reserva. Então esse homem se aproxima de Jesus, olhando para Jesus de baixo para cima, ele reconhece o senhorio de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, ele abre o coração no meio da multidão, sem nenhum medo, sem nenhum receio de receber um não, uma negativa de Jesus, mas ele vai até ele de maneira extraordinária. Agora, existe uma coisa interessante. Se quiseres, ele acreditava no poder de Jesus, mas tinha dúvidas sobre a bondade de Jesus. Então, uma pessoa pode crer em Deus. Uma pessoa pode crer que todos os planetas, todas as estrelas, todas as constelações, todas as galáxias foram criadas por Deus. Você é um criacionista bíblico. Você crê que Deus criou em 6 dias e no 7º dia ele descansou, como está escrito na Escritura. Ainda que a Bíblia não seja o livro primariamente de ciência, a Bíblia é primariamente um livro que discute o sentido último da existência humana, que é a glória de Deus. Mas a Bíblia também fala que Deus é criador
e narra essa criação. E você acredita que Deus é criador. Você acredita que Deus criou todos os seres humanos, a sua imagem e semelhança. Você frequenta a igreja, você entrega o dízimo. Você participa das programações da igreja, você já foi batizado, você se arrependeu e creu em Jesus. Você crê em Deus, mas você tem dúvidas sobre a bondade dele. Este homem não tinha dúvidas sobre o poder. Não. Ele não tinha nenhuma dúvida sobre o poder. Senhor, se quiser, pode me purificar. A minha versão é a Nova Almeida Atualizada. N de navio, AA. Nova Almeida Atualizada. Ele disse, se quiser, pode me purificar. Ele não duvida do poder. Não há dúvida quanto ao poder. Mas ele duvida da bondade. O que é duvidar da bondade? Você crê que todos os planetas, como eu disse, foram criados por Deus. Você crê que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Você crê que Deus abriu o Mar Vermelho. Você crê que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Você crê em tudo que está escrito nas Escrituras, os 66 livros. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Mas a minha pergunta a você neste início de noite é se você crê que todo esse poder divino possa vir em sua direção. Você crê que Deus não é Deus lá, mas é Deus cá. É Deus na nossa história. É Deus na nossa vida. E é muito comum essa dúvida sobre a bondade de Deus. Essa dúvida, ela parte principalmente do nosso sentimento de inadequação. Quando olhamos para nós mesmos e percebemos que não somos o que deveríamos ser. Quando olhamos para nós mesmos, quando olhamos para a nossa história de vida, e aqueles que têm menos história, é possível que tenham errado menos. E aqueles que têm muito tempo de história, pode ser que tenham errado mais. Quando nós olhamos para a nossa própria história, há uma tendência sempre de nós desvalorizarmos a nossa história, porque sabemos dos nossos pecados, e supervalorizarmos a história de outras pessoas, ou até mesmo de personagens bíblicos, que nós não conhecemos os pecados. Então é como se fosse um mito da grama mais verde. A grama do vizinho é mais verde que a minha,
A história do meu irmão é melhor do que a minha minha irmã em Cristo é mais crente do que eu, o meu irmão em Cristo lê mais a Bíblia do que eu, fulano de tal é mais santo do que eu, Beltrano leva o evangelho mais a sério do que eu. É sempre essa a perspectiva. E aí, quase que inevitavelmente, nós chegamos à conclusão: como que Deus pode ser bom para alguém como eu, que não é bom como deveria ser, que existem inúmeras outras pessoas que são muito boas quando comparadas a mim, isso só na nossa cabeça. Porque todos são pecadores, todos erram, todos falham. Não existe um sobre a terra que possa ser considerado um varão, uma varoa perfeita ou perfeito. O único perfeito que viveu sobre a terra foi Jesus Cristo. Os personagens bíblicos, a Bíblia não tem nenhum pudor em mostrar as falhas e os erros, mesmo daqueles que são considerados os heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11. A Bíblia mostra a história de Davi, a Bíblia mostra a história de Abraão, a história de Moisés, e os erros, e os atropelos, e os equívocos, porque eles eram seres humanos sujeitos às mesmas paixões que nós. Não eram melhores nem piores do que nós. E ainda assim contaram com a bondade de Deus, porque é uma bondade que não é alcançada por um merecimento meu e seu, mas é alcançada pela graça de Deus, pelo próprio caráter de Deus em agir com bondade sobre as suas criaturas, sobre os seus filhos e filhas. Só chove sobre o justo, chove sobre o injusto. Ou seja, a providência divina traz refrigério sobre a face da terra, estações frutíferas e alimentos, mesmo que os seres humanos não creiam, não confiem, não creiam em Jesus como Senhor e Salvador, ainda assim Deus os alimenta, mostrando a sua bondade para com os seres humanos. E você não é excluído, não é excluída desta bondade. Qual é o desafio que eu quero fazer a você nesta noite? Eu quero aproveitar essa última noite do ano de 2025 e desafiar você a começar o ano de 2026 daqui a algumas horas, acreditando de todo o seu coração, de todas as suas forças, na bondade. Na bondade, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua graça dura para sempre. Não a partir de uma relação meritória, mas a partir de uma relação filial, como filho ou filha de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Este é o desafio. E esse desafio, ele preenche o coração. Esse desafio traz esperança para a nossa vida. O acolher Jesus em nosso coração, o crer nele, o entregar nas mãos dele as nossas tristezas, as nossas dores, como esse homem fez, a enfermidade, aquilo que é impossível aos homens, aquilo que você acredita que te fez entrar num beco sem saída e aos seus olhos não há uma porta. Eu quero dizer a você que existe uma saída, existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta por onde nós podemos entrar para que tenhamos vida e vida em abundância. Vida não só em quantidade de dias, mas vida em intensidade de dias. Qual foi a reação de Jesus
ao ouvir o que esse homem apresentou a ele. Até agora nós acompanhamos a ação de quem precisa, a ação de quem depende, a ação de quem está enfermo. E que, a não ser que haja uma mudança de 180 graus, a não ser que haja uma mudança de 180 graus, esse homem está inevitavelmente condenado à morte. Lá em Levítico, capítulo 13, tem uma palavra sobre esta situação. Como que o leproso deveria ser tratado. Levítico capítulo 13, verso de número 43. Perdão, 45. Vamos ao 45. As roupas do leproso, Levítico capítulo 13, verso de número 45. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro. E agora vem a dureza da palavra. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Levítico capítulo 13, verso de número 46. Então, o leproso era alguém que habitava fora, longe da comunidade. Porque haveria o risco das pessoas serem contaminadas pela doença. É uma doença contagiosa. Esse homem não tinha chance de ter uma família, de ter uma esposa, de ter filhos. Não tinha chance de construir uma vida profissional em sociedade, porque todo mundo tinha medo de ser contaminado pela doença. Dificilmente iria se relacionar com seus familiares, ou iria se relacionar com seus amigos. A doença o afastava da sociedade, viveria em isolamento. E quando estivesse no meio do arraial e alguém reconhecesse ou soubesse pela cor da pele, alguma coisa assim, deveriam gritar impuro, impuro, com a mão na boca para não ser contaminado pela doença. Então, é uma situação muito difícil. E talvez naquele momento em que ele se aproxima de Jesus, antes do milagre acontecer, talvez ali naquele momento ele tenha ouvido alguém gritar: impuro, impuro, saia do meio de nós. Mas ainda assim, com todos os obstáculos, porque entre ele e Jesus havia uma multidão de obstáculos que era a própria multidão. Ainda assim, ele não desiste. Ele vai até Jesus. E vamos ver agora a reação do Filho de Deus. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Você prestasse toda a atenção às duas lições
que nós tiraremos agora. Queria que você prestasse muita atenção. Primeira, não existe situação em que você esteja, em que eu esteja, em que estejamos, que Deus não possa nos alcançar. Por mais que você imagine que a sua situação é sem solução, por mais que você me apresente ou olhe para o exame médico e o laudo, e a enfermidade se apresenta como incurável, como impossível. Ainda que você acredite que, mediante todos os erros que você já cometeu, você não seja merecedor de que Deus venha em sua direção. Nós poderíamos citar aqui inúmeras situações que passam pela mente humana. Mas o que eu quero frisar com você é que Jesus estendeu a mão. Não existe, repito, sem medo de ser repetitivo. Não existe lugar ou situação em que nós estejamos que Deus não possa estender a mão em nossa direção, não importa o que aconteceu, ou por mais grave que tenha acontecido, ou por maior que seja a sua culpa, ou o medo, ou a depressão, ou a angústia. Não existe situação, pastor, eu estou falido, eu termino um ano de 2025 falido, não me interessa. Pastor, eu estou dentro de um presídio, estou condenado, eu vou ficar aqui alguns anos, não me interessa. Eu quero dizer para você que Deus é capaz de estender a mão em sua direção, em qualquer momento, situação, lugar, em qualquer coisa que você esteja vivendo neste momento. Nada pode impedir, nada pode parar, nada pode embarrear a mão de Deus de ir em sua direção. Segunda lição. Jesus estendeu a mão e Jesus tocou nele. Jesus tocou aquele que as pessoas não queriam tocar. Jesus tocou naquele que as pessoas não queriam estar perto. Jesus tocou o intocável. Segunda lição. Quando Deus, guarde isso, quando Deus toca nas nossas feridas, nós socorremos um risco. O risco é de sermos curados. Quando Jesus toca nas nossas feridas, o único risco que nós corremos é de sermos curados. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então eu queria que você guardasse no seu coração essas duas verdades poderosíssimas. Não existe lugar ou situação que Deus não possa nos alcançar. Em qualquer lugar,
em qualquer situação, em qualquer momento. Deus pode e quer nos alcançar. 2. Quando Jesus toca nas nossas feridas, nós socorremos um risco. Qual, pastor Alexandre? O risco de sermos curados. Então, permita que Jesus estenda a mão em sua direção. Deixe Jesus tocar as suas feridas. Qual é o risco? De sermos curados. Entregue a Ele todos os seus sonhos de 2026. E peça a Ele: Senhor, me dê ânimo e força. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus te abençoe. E eu não vou desejar feliz ano novo. Eu vou desejar um felicíssimo ano novo. Que Deus te dê um 2026. Maravilhoso? Não. Maravilhosíssimo. Amém. Você acompanhou Viva a Vida pela renovação da mente, a sua dose semanal de inspiração e sabedoria do Evangelho para o seu dia a dia. Leve essa força para a sua semana. Lembre-se, uma mente renovada constrói uma vida transformada. Nosso encontro está marcado toda quarta-feira, às 17 horas. E siga a gente nas redes sociais e compartilhe essa mensagem. Continue ligado na Web Rádio Ramar, a rádio que vive com você.